Tiago 1:16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Como saber se a sua religião é verdadeira? Como saber se o que você está fazendo aqui, ser membro aqui, é certo ou não? Como saber se a sua religião é verdadeira? Para esta resposta, você precisa responder a uma outra pergunta, que é a seguinte: quais são as evidências de um cristão verdadeiro? Porque saber se a sua religião é verdadeira não depende da religião, mas sim do cristianismo que eu e você vivemos. E para isso, nós precisamos olhar para a palavra de Deus que nós acabamos de ler e entender pelo menos duas coisas primordiais. Primeiro, se eu quero saber se a minha religião é verdadeira, eu preciso saber se eu sou um cristão autêntico, verdadeiro. Para saber se eu sou um cristão verdadeiro, você precisa olhar para Tiago capítulo 1, e você vai encontrar a resposta, que é a seguinte: o cristão autêntico, o cristão verdadeiro, o crente verdadeiro, ele tem a sua vida centrada na palavra de Deus. O versículo 18 de Tiago 1 diz que o crente verdadeiro, ele nasce da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a divina semente na vida do indivíduo, que vai germinar e vai fazer com que você nasça dessa palavra. Então, para responder a pergunta número 1, a sua religião é verdadeira? Resposta número 1: será verdadeira se a sua vida como cristão é centrada na palavra de Deus. Número 2, nós não lemos, mas lá no versículo 26 fala sobre ações religiosas dirigidas pela palavra da verdade. Então, para responder se a sua religião é verdadeira, você precisa ver se a vida, sua vida como crente, tem ações dirigidas pela palavra de Deus. Ou seja, aquilo que você faz, você está fazendo porque a palavra de Deus disse para você fazer. Sendo assim, se a resposta for positiva, não é mais então sobre qual é a religião verdadeira que você precisa perguntar, mas sim perguntar o seguinte: o que diz a Bíblia? Primeiro, o que a Bíblia fala sobre ela mesma? Ouça a leitura de 2 textos. Vamos ouvir a leitura de 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Depois, 2 Pedro 1, 19 ao 21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração.
Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ela foi inspirada por quem? Por quem? Pelo próprio Deus. Então, se você é um cristão verdadeiro, você irá crer que as Escrituras são verbalmente inspiradas e são a infalível palavra de Deus. Você irá crer que foram originalmente escritas pelo Espírito Santo através de homens, especialmente dirigidos para esse fim. Você irá crer que a Bíblia é a suprema autoridade de toda a doutrina e prática, e é o supremo padrão pelo qual devem ser julgados todos os credos e opiniões e toda a conduta humana. É isso que está dizendo aí, nos dois textos que nós lemos. Pastor, então qual é a religião verdadeira? A religião verdadeira é aquela em que tem crentes, que tem a sua vida centradas na palavra de Deus. Por quê? Eles acreditam, eles creem que ela é a palavra de Deus. Além dessa palavra, os cristãos têm o quê? Nada. A oração é de Deus? De quem é a oração? Nossa. Quem tem que orar somos nós. O louvor é de Deus? É nosso para Ele. Mas o que Deus tem para nós? A sua palavra. Olha só que coisa interessante. Por isso, o cristão verdadeiro que está procurando uma religião verdadeira precisa ter a sua vida centrada na palavra de Deus e entender o que diz a palavra do Senhor. E entendendo isso, você continuará avançando na sua vida espiritual, porque se você não entender isso aqui, você não é um cristão verdadeiro. Qual é a sua regra de fé e prática? A palavra de Deus. Qual é a religião verdadeira? É aquela em que tem pessoas que têm a regra de fé e prática, a palavra de Deus. O resto é gente, coisa de gente. O resto é coisa humana. Entendeu? Olha só, vamos avançar. O que a Bíblia diz sobre Deus? Eu separei 4 textos. Vamos começar com Deuteronômio 6, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tem outro Deus? O que diz então a palavra de Deus sobre Ele? Que Ele é único. 1 Timóteo 2,5, olha só. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha só, quantos deuses tem? Quantos deuses tem? Um só, porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse único mediador? Jesus Cristo. Então, se você ouvir alguém falar assim, mas eu acredito que fulano de tal pode me levar também para Deus. Mentira! É mentira do capeta para enganar você. A Bíblia está dizendo que só tem um Deus e que só tem um mediador entre Deus e os homens, que se chama Jesus Cristo. Quer ver Gênesis versículo 1 do capítulo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então você vai para a escola agora e você vai ouvir lá na faculdade várias teorias, entre elas a teoria da evolução, inclusive na faculdade.
O que você acredita? Na teoria da evolução ou na teoria da criação? Tem certeza que você acredita? Porque eu vou te falar uma coisa: a teoria da evolução é fantástica. Ela convence. Para quem não crê nisso, aqui em Gênesis 1:1, resta a teoria da evolução. Mas o que diz a palavra de Deus? Que Deus criou. Deus não evoluiu nada. Ninguém evoluiu nada. Não foi uma bomba do nada que explodiu lá, uma explosão, alguma coisa assim, um átomo e tal, e deixou tudo organizadinho como está hoje. Sabe quem fez tudo isso? Sabe aquela imagem que aparece quando você olha no espelho? Sabe quem fez aquilo lá? Deus. Ai, pastor, eu detesto o meu corpo. Eu vou emagrecer, vou fazer musculação, tanquinho. Vai, pode fazer, pode emagrecer, tá? Mas sabe quem te deu esse corpo? Esse cara aí do Gênesis 1:1. É ele. Reclama com ele. Mateus 28:19. Olha o que a Bíblia fala sobre Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Apareceram 3 agora aqui: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É mais ou menos como marido e mulher. 1 mais 1 no casamento dá 1. Trindade. É aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Isso aí. Coisa de Deus. Vai entender. Mas está dizendo que Ele é um Deus trino. Nós cremos que há um e somente um Deus vivo e verdadeiro, supremo em sua pessoa, eterno em seu poder e em seus atributos, glorioso em sua perfeição, o Criador e supremo legislador do céu e da terra. Cremos nisso. Cremos no único Deus eterno, onipotente, onisciente, onipresente, que se manifesta em 3 pessoas divinas. Quais são? Pai, Filho e Espírito Santo. Um na natureza, um em atributos, um em poder, um em glória, um em substância, e iguais em toda a divina perfeição. Coisa de Deus. E se você quer ser um cristão verdadeiro, tem a palavra de Deus como centro da sua vida, centra a sua vida na palavra de Deus, você precisa crer nisso. Senão, tem alguma coisa errada, a sua religião não está certa. Olha só o que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Irmãos, eu não vou nem ler todos os textos, eu separei alguns aqui, mas só para você dar uma lida em casa depois. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 12. Leia isso em casa depois. Romanos, nós estamos lendo Romanos. Leia Romanos no capítulo 5 em diante. Você vai ver lá no versículo 8 algumas coisas importantes sobre Jesus. Mas em resumo, aqueles que são crentes em Jesus, vêm na escola bíblica dominical, leem a Bíblia, estudam a palavra, eles creem que Cristo Jesus é o perfeito Cordeiro de Deus. Eles creem que Cristo Jesus deu-se a si mesmo na morte de cruz como sacrifício expiatório pelos pecados dos homens. O cristão verdadeiro, ele crê que Jesus ressuscitou em corpo da sepultura ao 3º dia e foi glorificado. Depois subiu ao céu e atua como nosso advogado e intercessor diante de Deus Pai. Você crê nisso? Amém? Essa é
A postura de um cristão verdadeiro, consequentemente, quando ele tem isso, crê nisso, ele faz parte da religião verdadeira. Não é aqui, não é isso. A Bíblia fala sobre céu e inferno. Tem gente na igreja que não acredita em inferno. Vai, continua não acreditando. A Bíblia fala sobre todo o assunto que é necessário eu e você sabermos. Mas Deus, na sua infinita inteligência, no seu infinito poder, na sua soberania, decidiu dar na sua palavra aquilo que nós necessitamos ter. O resto é resto, especulação, ideia de homem. E um desses assuntos é sobre o apostolado. Existe uma falta de conhecimento sobre o apostolado, sobre esse tema. Você sabe que algumas igrejas denominam os seus líderes como apóstolos. Certo ou errado? Você já ouviu falar sobre isso, né? Você já conhece algum apóstolo por aí? Já ouviu falar de algum apóstolo por aí? Agora não tem só apóstolo, agora tem apostolar. Vai apostolar. Alguns líderes não foram nem colocados pela igreja, eles se autodenominaram apóstolos ou apostolar. Muitos cristãos, entre aspas, se submetem a tais apóstolos com a ideia de que estão se submetendo à autoridade no mesmo nível dos apóstolos Paulo e Pedro. Você acredita num negócio desse? Mas porque os caras vêm e falam com a autoridade de Paulo e a autoridade de Pedro. E isso, obviamente, levanta algumas questões, e entre as quais eu quero fazer com que você pense, por exemplo, o que diz a Bíblia? Há apóstolos hoje? É bíblico que igrejas denominem seus líderes apóstolos? E aí nós precisamos responder a essas perguntas. E como resolver isso? E eu quero convidar você rapidamente a examinar algumas coisas. Primeiro, examinar o que nós cremos e em que nós cremos. O conceito bíblico de apóstolo ou de apostolado. Depois, olhar biblicamente a função de um apóstolo, a responsabilidade de um apóstolo e as qualificações que precisava ter e precisa ter um apóstolo para alguém ser apóstolo. O que diz a Bíblia sobre esse assunto? Primeiro, o significado da palavra apóstolo. Existem dois sentidos. Não esqueça disso. Primeiro sentido, um modo geral. O termo se refere a qualquer pessoa que seja um enviado de Deus através da igreja para alguma obra especial, alguma obra específica, seja de liderança ou não. Filipenses capítulo 2, o versículo 25, só para você ter um exemplo de alguém que recebeu essa incumbência para uma função específica. É um apóstolo de Deus. Filipenses 2, 25. Vamos ouvir. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então é um enviado da igreja para alguma função. Esse significado
ele provém da correlação entre o substantivo apóstolo e o verbo em grego que significa enviar. Esse é o sentido mais geral, e não há dificuldade em se aceitar que qualquer pessoa pode ser um apóstolo de Deus. Qualquer pessoa pode ser enviada, por exemplo, para uma igreja, para um trabalho missionário. E nesse sentido amplo, ela é um apóstolo de Deus. Esse é um sentido. Mas no Novo Testamento, o sentido mais comum da palavra é o sentido técnico, é o sentido restrito, referindo-se, preste atenção, a um grupo seleto de pessoas de Cristo. A palavra apóstolo na Bíblia, no Novo Testamento e todas as suas derivações é encontrada 80 vezes no texto grego do Novo Testamento. Dessas 80 vezes, ela tem esse sentido restrito nada mais, nada menos que 77 vezes. Sentido restrito é que é um grupo seleto de pessoas que Cristo escolheu. Sentido amplo, eu e você somos apóstolos de Deus, porque fomos enviados para fazer alguma coisa para a obra de Deus. Há 3 ocorrências que apresentam a possibilidade, tanto no sentido amplo como no sentido técnico. As referências depois você pode ler em casa: Romanos 16, 7, Atos 14, 4 e Atos 14, 14. Que nesse sentido de apóstolo que esses 3 textos falam, pode ser tanto apóstolo geral ou apóstolo específico. Para distinguir isso, quem é esse grupo seleto, nós precisamos, em segundo lugar, descobrir o papel do apóstolo. O que esse indivíduo fazia. E uma das funções, olha só, uma das funções para ser apóstolo era escrever o quê? O Novo Testamento. A eles foi dada pelo Espírito Santo a habilidade de se lembrarem precisamente das palavras e ensinamentos de Jesus, para que as ensinassem de maneira verbal e escrita. João 14, o versículo 25 e 26 eu vou ler. Jesus disse aos seus discípulos, que foram chamados de apóstolos: isso vos tenho dito, João 14, 25 e 26, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por causa disso, os apóstolos consideram seus escritos explicitamente como sendo do mesmo nível de inspiração e autoridade do Antigo Testamento. Eles tinham consciência de que seus escritos também eram as escrituras inspiradas de Deus. Eles quem? Os apóstolos de Cristo. Então, em virtude de seu ofício apostólico, os apóstolos tinham autoridade para receber a revelação direta da palavra de Deus e escrevê-la para o uso da igreja. Para ser apóstolo, esse era o primeiro critério para que um documento fosse considerado na igreja primitiva como sendo parte do Novo Testamento. Pergunto, talvez alguém esteja pensando, mas pastor, o que falar então de Marcos, Lucas, o livro de Atos, a epístola dos Hebreus, a epístola de Judas? Olha só, interessante essa pergunta. A evidência bíblica e histórica é que Lucas escrevia sob a supervisão de quem? Paulo. Marcos, quem era o supervisor de Marcos? Nada mais, nada menos que
Pedro. Judas, não o Iscariotes, o irmão de Jesus. Supervisor? Alguma dúvida com o supervisor? Alguma questão ali? A Epístola de Hebreus, um grande problema que não sabemos quem escreveu, mas a Epístola dos Hebreus é considerada por muitos como sendo de autoria de Paulo, pelo estilo literário. Mas esquece o estilo literário, considero como autêntica escrita apostólica. Por quê? Por refletir claramente os ensinamentos dos apóstolos. Por isso, escute o que eu vou te dizer. Os apóstolos foram comissionados diretamente por Jesus para trazerem suas palavras inspiradas à igreja. Ninguém tinha o direito de alegar ter autoridade divina para seus escritos se essa pessoa não fosse um apóstolo ou um dos seus companheiros. Ninguém. Ninguém na história subsequente da igreja, depois dessa turma que andou com Jesus, teve jamais o direito de incluir seus escritos nas escrituras sagradas, porque o cânon da Bíblia foi completado após a morte de João. É impossível, olha só, é impossível que haja apóstolos após o primeiro século, muito menos nos dias de hoje. Não há apóstolos, muito menos apóstolas, hoje em dia. Quais são as outras qualificações? Talvez eu continue aqui no domingo que vem, mas há pelo menos duas que eu queria que você refletisse comigo. Atos capítulo 1, versículo 2 e 3, eu vou ler o texto. A primeira qualificação, Atos 1, 2 e 3. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Sabe o que era necessário para ser apóstolo? O apóstolo tinha de ser testemunha ocular de Jesus ressurreto. Isso foi um dos requerimentos para que o substituto de Judas Iscariotes fosse escolhido. Atos 1, 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Os apóstolos eram um grupo seleto de testemunhas oculares de Jesus ressurreto, comissionados pelo próprio Jesus. Somente eles tinham autoridade para escrever e ou supervisionar a redação das Escrituras. Pastor, mas e os de hoje? O que o Senhor fala sobre eles? Nada. Quando eu vejo esses indivíduos, eu só lembro de Mateus 7, 21, 22 e 23. Ouça. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A escolha de você estar com eles é sua. A vida é sua, você faz com ela o que você quiser. Eu aprendi lá no sul com uma pessoa que era minha vizinha, não era crente. Cada um se mata do jeito que quer. A escolha é sua.
Mas se você quer uma igreja verdadeira, se você quer ser um cristão autêntico verdadeiro, guie a sua vida pela palavra de Deus. E aí a Bíblia fala o seguinte: conheça a verdade, e a verdade te libertará. Mas você pode escolher. Pastor, mas eles fazem milagres lá, fazem? O que a Bíblia fala? Você sabia que diabo cura? E não é xarope diabo. Então, queridos, eu sei que você certamente conhece pessoas que estão indo atrás desses indivíduos. Eu não tenho como impedir, eu posso só alertar os irmãos. Porque talvez dê até coceirinha para vocês irem, se já não foram. Mas eu quero desafiar você nesta noite a ficar com a palavra de Deus. Não tome decisões se não for baseado na palavra de Deus. Não vá no oba-oba. Não vá só porque você vai aparecer na televisão. Meu querido, e daí se está aparecendo na televisão? Nós tem gente vindo não sei de onde, de lugar que nem sabia que existe, atrás desses apóstolos. Irmãos, olha Mateus 7. É sério isso. Às vezes a gente acha que falso profeta é o cara que, sei lá, roubou, matou, sei lá, inventou, traiu a esposa. Não tem nada a ver com falso profeta. Falso profeta é aquele indivíduo que faz milagre em nome do Senhor Jesus. Falso profeta é aquele que prega a palavra, escreve letras de música, canta coisas lindas. Nós, inclusive, cantamos algumas coisas lindas aqui, escritas por esses indivíduos. Outro dia eu vi um grupo passando unção. Assim, ó. Eu passando unção para o meu filho. Dando peitada. Você acredita num negócio desse, irmãos? Sabe, me deu ânsia de vômito ver um negócio daquele. Isso é contra o que Deus ensinou na sua palavra. Mas a decisão é sua. Como eu disse no início, a nossa igreja aqui não é perfeita. Até porque nós estamos aqui, né? Mas sabe, queridos, se tem uma coisa aqui que a gente tem preservado, é a palavra de Deus. A gente tem dito isso aqui. Não fazemos oba-oba aqui, não falamos em línguas, não temos manifestação. Até porque é o seguinte, eu acredito em dom de língua, mas do jeito que a Bíblia fala sobre o dom de língua. Como a Bíblia fala sobre o dom de língua? Que seja para edificação pessoal. Se for na igreja, como funciona? 1, 2 ou 3, um de cada vez e com interpretação. Porque Deus tem uma profecia assustadora para lá. Fora isso, meus queridos, não é da Bíblia, é coisa de gente. Eu já disse para vocês de uma igreja perto da minha casa. É assustador. Falei para o irmão Marcelo outro dia, comemorava o aniversário, eu não estava aqui. Minha esposa disse, a vizinha de frente, não crente, saiu xingando de nome. Disse que ia chamar a polícia, que já tinha chamado a polícia. Um bando de não sei o que. Irmãos, dá até vergonha dizer que é crente. Que a gente é crente. Porque quem é do Senhor escandaliza o nome do Senhor? Não. A gente está tomando cuidado quando a gente faz vigília aqui na igreja. Porque tem vizinho, não tem nem vizinho mais morando aqui, a gente está falando baixo. A pessoa aqui faz um barulhão, não faz? Atrapalha. Mas nós somos bíblicos. Não vamos servir de pedra de tropeço para ninguém. De modo que quero convidar nesta noite você a
decidir aqui se você vai atrás desses ou se você vai ficar com a palavra de Deus. Porque o que nós precisamos saber a respeito das coisas de Deus, do céu, da vida eterna, Deus revelou. Vamos aplicar isso na nossa vida, que já é muito difícil. Quero convidar você nesta noite a ter uma vida pautada, centrada na palavra de Deus. Amém?